Seria a busca hoje que você considera assim, todas as meninas que chegam até mim têm um pedido, têm um desejo especial. Qual seria hoje aí? Muito buscando emagrecimento, muito tentando entender como que eu faço como diminuir meu peso, como encaixar naquela roupa que ela tem vontade de encaixar no vestido. Auxílio com relação ao que fazer com o uso das canetas emagrecedoras. Aparece muito esse público pra gente. A informação hoje é muito mais acessível. Como lidar? Porque nem toda informação é informação correta. O ponto principal de todo tipo de acompanhamento, seja ou informação, ela tem que ser pensada num caráter individual. Então, por exemplo, eu sou diferente de você, que é diferente de uma outra pessoa que tá assistindo. Cada um de nós não pode seguir a mesma coisa que a gente vai ter resultado diferente. Qual seria a dica que o William daria para quem tá nos vendo? Bom, basicamente é buscar o máximo possível saber quem você ouve, ouvir as pessoas certas, estar no meio das pessoas certas. O ambiente, ele molda muito do que a gente é na vida, isso é uma verdade. E focar 100% em ser melhor a cada dia. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Farmagalb e hoje com um convidado mais que especial, William. O William que é personal trainer. Eita. E a curiosidade que o William é especializado em treinar, em transformar mulheres na busca aí pelo corpo perfeito, na busca por uma qualidade de vida melhor. William, muito obrigado por você ter vindo. Conta um pouco mais sobre o William. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês. Fico muito feliz de poder transmitir um pouquinho de informação. Também a gente conversar um pouco sobre esse âmbito, esse nicho de treinamento feminino e tudo mais. Fico muito feliz. Bom, meu nome é William, sou treinador desde 2018, né? Trabalho com esse meio fitness. Sou especialista no treinamento feminino, pensando tanto no âmbito de trazer, igual você falou, essa qualidade de vida, mas também eu penso na qualidade de vida com um lado estético, porque sem estética a gente não consegue trazer uma qualidade de vida bem interessante para cada uma delas, que é muito importante, tanto em caráter emocional, psicológico e tudo mais. Então, muito importante. Espero que seja um papo bacana, que a gente consiga trazer bastante conteúdo para todos, para as meninas que estão assistindo e todo mundo que estiver assistindo também. E qual que seria a busca hoje que você considera assim, todas ou praticamente todas as meninas que chegam até mim têm um pedido, têm um desejo especial. Qual seria hoje aí? Hoje eu falo para você que também com essa chegada das canetas emagrecedoras e tudo mais, muito buscando emagrecimento, muito tentando entender como é que eu faço para diminuir percentual de gordura, como diminuir meu peso, como encaixar naquela roupa que ela tem vontade de encaixar no vestido e tudo mais. E hoje vem muito essa procura, principalmente para mim, que trabalho com esse público. E muito desse mesmo público busca auxílio com relação ao que fazer com o uso das canetas emagrecedoras. Aparece muito esse público pra gente. É uma dificuldade que elas têm de saber. Tem dificuldade de comer, o que eu faço. O treino muda, o quanto que ele muda. E isso é muito interessante, até porque é um hype, vamos colocar assim, hoje em dia, né? Esse mundo das canetas que chegou pra gente. Ah, que bacana. Anteriormente nós fizemos também uma entrevista com um personal que também era especializado em mulher. E ele falou, na época, para você ver como muda muito, que a busca principal, o desejo principal, o ponto em específico era glúteo. Assim, cara, todo mundo quer glúteo. Então, queira ou não, hoje a gente já viu uma mudança, que assim, beleza, o glúteo acaba existindo, mas hoje acaba sendo uma coisa secundária, porque antes do glúteo, o trabalho do glúteo, as canetas emagrecedoras estavam trazendo um perfil diferente. Perfeito. Porque, queira ou não, quando você tem um emagrecimento, tem uma perda de peso acentuada muito rápida, além da gordura vem músculo também, e se você perde músculo, inevitavelmente, parte de sustentação, a parte ali de rigidez, a parte estética fica comprometido, correto? Sim, perfeito. Quando a gente pensa num processo de emagrecimento, a gente tem que pensar num processo não só de perder peso, a gente tem que pensar num processo de recomposição corporal. E quando a gente fala de recomposição corporal, é realmente perder gordura e tentar fazer uma manutenção ou aumento dessa massa muscular. Então, por exemplo, se a menina chega e ela perde muito peso, tem um processo de emagrecimento ali, vamos colocar aqui, não é feito da melhor forma possível, consequentemente ela vai ter uma perca estética muito grande. E aí, falando de glúteo, né, que é um ponto importante que as meninas procuram também, mas hoje eu acredito que com as informações que tem na internet, em Instagram, TikTok, todos os meios de comunicação, ficou um pouco mais fácil de alcançar como que eu posso ter um glúteo bacana.
Mas o processo é, como é que eu uso outros meios para conseguir ter esse mesmo resultado nesse processo de emagrecimento? Por isso que eu acredito que tem uma facilidade nessa formação do glúteo, mas tem uma dificuldade em entender como é que eu faço com os auxílios que tem hoje dessa parte da saúde e tudo mais. Entende? Porque assim, querendo, você tocou um ponto importante. A informação hoje é muito mais acessível. Perfeito. Né? E como lidar? Porque nem toda informação é informação correta. E nem toda informação que chega até a pessoa, ela sabe transformar isso em resultado. E como lidar com isso, com esse excesso de informação? Nesse caso, é sempre pesquisar muito bem os profissionais com quem você acompanha. Então, hoje em dia, acho que todo profissional que busca trabalhar com esse meio digital, ele tem uma rede social ali que ele trabalha ativamente. Isso aqui, a maioria com quem eu conheço, quem eu tenho contato, tem essa ativação dentro das redes sociais. E, bom, basicamente é você saber muito bem criar esse vínculo com o profissional que está ali e entender se é um profissional que ele está ali somente pelos números do engajamento e tudo mais e trazer informações corretas, ou ele está ali para trazer realmente algo que está embasado dentro da ciência, algo que está embasado dentro de conhecimento científico, algo que está embasado dentro das atualizações daquela área que ele atua. Então, o ponto mais importante para você entender se você está conseguindo ter uma informação correta ali é entender o profissional que está falando por trás daquilo. Hoje você também tem suas redes sociais ativas e você também segue bastante pessoa do nicho. Sim. Qual seria uma dica para o pessoal que está assistindo? Qual que seria uma dica para você desconfiar? Cara, se você está seguindo alguém e chega com alguma coisa voltada a esse âmbito, desconfia porque não é bem assim. Teria uma dica aí que poderíamos dar? Quando ter muitas definições. Por exemplo, faça esses 3 exercícios para glúteo que vai melhorar o seu glúteo. Nem sempre é isso, porque na realidade tem individualidades de cada um. Então a mulher, por exemplo, eu quero melhorar meu glúteo, tá, mas tem antes de você colocar exercícios, tem que ter uma análise. Então não pode ser uma coisa pré-definida, não tem uma receita de bolo para você conseguir desenvolver algo em uma pessoa. Tem que ter uma análise inicialmente. Então, se a pessoa traz muito pensando no sentido de pré-definições ou receitas de bolo ali, coma isso, e emagreça 3 quilos. Faça esse exercício e faça a sua coxa crescer de forma, assim, exuberante. Então, assim, tudo que traz esse sentido são conteúdos para realmente gerar número. Só que nem sempre é a informação correta, é a informação que vai atingir um público específico. Poderia falar que desconfie quando existe muita facilidade, seria isso? Perfeito. A facilidade, ela pode acontecer. Por exemplo, tem informações que muitas das vezes a gente consegue trazer e é simples, é uma informação simples. Só que, é igual eu falei, a receita de bolo. Mas uma informação simples seria o que coma direito. É informação simples. Mas comer direito não é tão simples assim. Perfeito, é isso. Esse é o ponto. Entendeu? E sempre lembrar que, assim, o ponto principal de todo tipo de acompanhamento, seja uma informação, ela tem que ser pensada num caráter individual. Então, por exemplo, eu sou diferente de você, que é diferente de uma outra pessoa que está assistindo, e cada um de nós não pode seguir a mesma coisa que a gente vai ter resultado diferente. Porque o meu metabolismo vai ser diferente do seu e vai ser diferente da pessoa que está assistindo também. Então seria um erro sair copiando as fórmulas mágicas ou o treino da amiguinha. Com certeza. Aí fala o seguinte, amigo, quanto é que é a consultoria do William? Vamos fazer o seguinte, vai lá, eu racho a metade, você pega o treino e passa para mim? Com certeza. Aí não vai funcionar provavelmente. A chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Então pode ser que gere um resultado mínimo ali, mas não vai gerar aquele resultado que a pessoa espera, provavelmente. Porque tem particularidade de cada um. Então não adianta fazer um mutirão para contratar o William e uma só ir lá e fazer. Pode até fazer, mas eu tenho certeza que para uma vai dar certo e para o restante vai dar errado. Quando você fala de individualidade, toda pessoa que começa um processo hoje, ou seja, de emagrecimento, ou na busca de uma melhora corporal ou de definição, parte de um determinado ponto. Perfeito, ponto A. Né? E esse ponto que dá vai estar condicionado a um estilo de vida que ela tem, a idade, a alguns fatores. Né? Perfeito. E como seria isso? O treino para uma pessoa hoje que está iniciando é muito diferente de uma pessoa que já treina, ou, por exemplo, uma pessoa que já tem uma alimentação um pouco mais consistente, já tem ali só precisa de uma definição. Como que seria isso hoje, um protocolo voltado à individualidade de cada uma? Certo. Hoje, devido à experiência que eu já tenho nesse meio fitness, que eu trabalho com esse público já há muito tempo, o maior erro das meninas é em tentar colocar uma rotina que elas não conseguem continuar seguir fazendo. Então, vou dar um exemplo. Eu falo muito que normalizaram um treino de 5 dias na semana, sendo que a gente tem 7 dias. 5 dias já é muito mais que a metade
das 7 vezes na semana. E pensando num volume de treino para 5 dias, é um volume extremamente alto. Então, cara, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o quê? Como é a sua rotina? Analisou a rotina, coloquei o treino. Você consegue seguir aquele treino por pelo menos 60 dias? Seguidos, sem falhar? Se você não consegue seguir aquele treino por 60 dias seguidos, significa que aquele treino não encaixa na sua rotina. Consequentemente, não coloco que é um treino ruim. O treino pode ser bom. Só que se ele não encaixa na sua rotina, você não vai seguir. Se você não segue, consequentemente, você não vai ter o resultado. Então, quando a gente fala de particularidade e individualidade, primeiro de tudo é entender a rotina e entender se aquilo encaixa na sua rotina. E depois a gente vai esboçando o resto, entende? Então, por exemplo, eu pego muita menina que chega pra mim com 6 treinos, você pergunta, certo, quantas semanas você seguiu isso aqui? Ela fala pra mim, William, segui 3 semanas, o resto eu não fiz. De 60 dias, 2 meses. Então, por que ela não tá tendo resultado? Será que o treino é ruim? Ou o treino que ela tá fazendo, ou a dieta que ela tá fazendo não encaixa na rotina dela, na realidade dela? O primeiro ponto que eu faço é isso. Eu falo que muitas das meninas que chegam pra mim, elas chegam pra mim, William, eu quero manter 6 treinos. Eu falo, não, você vai fazer 3 na semana. Só que você vai fazer isso continuamente, consistentemente. Então, querendo ou não, um profissional, a gente até comentou anteriormente, não só o profissional, o preparador físico, o personal, como nutricionista, como um próprio médico, como... enfim, tem que ter essa cautela e olhar mais para a rotina do que propriamente dito ao desejo, porque a pessoa quer tudo, né? Perfeito. Se ela quiser, ela quer treinar todos os dias, porque ela viu em algum lugar que treinar todos os dias vai ter o resultado, só que nem sempre é assim, né? E muitas das vezes, treinar menos pode até trazer mais resultado para ela do que treinar 6, 7 vezes na semana. Poderia falar que o profissional, que a adesão a uma constância, o profissional tem grande responsabilidade nisso? Com certeza. 100% da responsabilidade. Se o cliente que contratou você, ele não consegue seguir o protocolo que você passou, a responsabilidade é do profissional. Isso sem dúvida nenhuma. Seja dentro da parte da nutrição, quanto da parte dessa parte de treinamento em si. A aderência é muito da responsabilidade do profissional. Logicamente que tem fatores e fatores, né? Se tem aquela pessoa que ela tem dificuldades e em seguir, logicamente que a aderência dela vai ser um pouco menor. Só que quem tem que facilitar essa aderência para ela é o profissional. Isso é um ponto chave. É a gente que faz esse trabalho para a pessoa se sentir mais confortável dentro de um protocolo. Entende? E qual a principal dificuldade que você enxerga hoje, de uma maneira geral, num contexto? Fala assim, cara, ó, de todas as dificuldades, o que eu tenho mais seria essa daqui, ou seja, para montar um treino de alguém, ou para que essa pessoa consiga seguir. Entender o que é treinar de verdade, vou colocar assim para ficar uma linguagem mais simples. Eu vejo que muitas pessoas, eu não digo só do público feminino, eu vejo até mesmo do masculino, eles não sabem treinar visando uma proximidade da falha. Ou seja, eu tenho que fazer, ou coloca muita carga e perde a técnica totalmente, ou foca muito na técnica e esquece a progressão de carga para você conseguir evoluir. Sendo que, para você ter uma progressão e evolução, tanto em hipertrofia quanto no processo de emagrecimento, que não é, eu não coloco bem emagrecimento, mas eu coloco recomposição corporal, a gente tem que trabalhar com uma técnica muito eficaz, porque a técnica vai melhorar, facilitar minha progressão de carga. E se eu progrido carga, consequentemente, meu corpo gera uma adaptação. Se o meu corpo gera uma adaptação, ele vai ter uma evolução. Se ele evolui, vai chegar mais próximo do objetivo que a gente quer. Entende? Então, a maior dificuldade que eu vejo é saber como treinar e como progredir e toda essa questão em volta do treinamento, né? E é interessante você falar nessa questão da progressão, porque ele se estende não somente aos treinos, mas também se estende quando você busca um nutricionista, porque você vai ter uma progressão de adaptação de alimentação, Perfeito. que você vai conseguindo ajustar no passar do tempo, e consequentemente, quando você busca os manipulados, também tem essa progressão, que é natural e deve existir. Se ela não existe, não existe manipulado, salvo exceções de doenças contínuas, que você tem alguma deficiência ou realmente aí se é necessário você ter continuamente o uso por resto da vida, todos os outros têm que ter essa progressão. Ou seja, a nível de evolução, como a nível de substituição ou até mesmo retirada. Sim. Porque com o passar do tempo, quando você condiciona seu corpo, né, a estar funcionando perfeitamente, com a alimentação adequada, se exercitando, a dependência ou a necessidade de manipulado vai ser mínima. Vai ser realmente
é uma suplementação. Suplementar uma possível deficiência que tem na sua rotina, que você tem no seu dia a dia, que é para isso que basicamente o suplemento serve, correto? Perfeito. E o que volta naquela questão da aderência, né? Daquilo que encaixa na rotina da pessoa. Se ela tem uma alimentação que muitas das vezes não encaixa na rotina dela, ou que ela tem dificuldade de manter, às vezes ela vai precisar de uma suplementação para complementar aquela refeição que ela tem. Então, é algo que ajuda, facilita muito o processo. Mas também tem que pensar, igual você mesmo disse, na questão da progressão. De usar aquilo por um tempo específico até se tornar aderente para a pessoa. Né? Pode falar. Falando em suplementação, pessoal, entenda, suplementar não é somente eu tomar um whey, uma creatina. Eu posso suplementar um auxílio de treino, por exemplo. Perfeito. Porque o ideal seria eu fazer a aquisição contratar o William, a gente fazer lá uma anamnese, fazer todo o trabalho do processo e montar um treino. E você tem que ter um acompanhamento, tem que ter um suplemento pós a aquisição do treino. Perfeito. E hoje em dia nem todo mundo tem a condição de contratar um personal, que seria um suplemento seria uma extensão do trabalho do William para acompanhar a execução, para realmente ali ver se a execução está sendo correta, ver realmente essa progressão de carga, tudo bonitinho. Só que nem todo mundo consegue ter um personal. E aí, como que eu utilizo hoje, já que cada vez mais está tendo aí, as academias estão se tornando indústria de replicação, onde o suporte acaba sendo mínimo e você chega lá com um treino lindo e maravilhoso, desenhado e voltado para essa pessoa, e ela se depara numa situação que ela não sabe executar. E aí? Hoje, igual eu falo, o mercado digital em si está crescendo muito. Então, com isso, a minha área, principalmente, da educação física, ela vem evoluindo muito nesse sentido. Hoje, dentro do mercado fitness, tem um mercado de consultoria online que vem crescendo muito. E é um mercado que eu tatuo, né? Hoje eu tenho minha empresa de consultoria que trabalha nesse sentido. E, bom, basicamente é igual você mesmo comentou. A gente tem pessoas que não conseguem contratar um personal presencial, devido a custo e tudo mais, que é um custo mais elevado, que migram para esse formato de consultoria online. E assim, hoje eu trabalho com esse público, tenho uma quantidade de clientes ali relevante, e todas falam para mim que o suporte da consultoria online muitas das vezes é muito maior do que até mesmo aquele personal que está em sala. Porque hoje você tem acesso a tudo ali no seu celular. E quando eu falo acesso, WhatsApp, você consegue mandar vídeo para um profissional. Você consegue estar ali treinando no mesmo momento, você manda para ele, tô com dúvida em tal exercício. Ele pede um vídeo, você manda, ele já te dá o feedback ali no mesmo momento. Já consegue te trazer todo o retorno que você precisa ali e toda a correção. Logicamente que presencial ele vai ter uma interferência muito mais rápida. Mas ainda assim, pensando no custo de investimento, você ter uma consultoria ali que te traz esse acompanhamento, vai te trazer um resultado absurdo. Eu falo até na questão naquilo que a gente comentou anteriormente. Como progredir carga? Por exemplo, você manda um exercício de uma última série. Ali já dá para ver tudo. Dá para ver se você colocou a carga certa, se não. Se você tá com a técnica legal ou não. Se você tá fazendo na velocidade certa ou não. Se você colocou carga demais, pode acontecer também. Se tem risco de lesão. Então, tudo isso a gente consegue analisar por meio de um vídeo. Então, hoje esse mercado de consultoria ele vem crescendo muito por causa desse sentido, por causa da facilidade de não ter que adequar o meu horário. Hoje em dia, acho que todo mundo aqui tem uma rotina, um horário, um calendário, tem um dia corrido. Então, só de você poder treinar no horário que você quer, sem ter necessidade de você ter que ajustar a sua agenda para encaixar na agenda de um personal, para conseguir treinar junto com ele, é muito mais válido e financeiramente acaba tendo um custo muito menor. Então, é muito interessante. É um formato que vem crescendo muito. E quanto os manipulados auxiliam hoje no trabalho do William quando se trata de, ou seja, quem está usando as canetas emagrecedora, ou seja, quem está buscando aí uma performance já treinar há muito tempo, quanto isso te auxilia? Olha, hoje eu trabalho com a consultoria, igual eu falei, e eu tenho uma nutricionista dentro da minha empresa, que ela faz a montagem da dieta das meninas e tudo mais. E a gente conversa muito sobre casos e a maioria que aparece pra gente é na questão de vitaminas. Porque hoje home office e próprio mercado de canetas emagrecedoras, eles geram uma defasagem na alimentação. E gerando essa defasagem na alimentação, gera diminuição de consumo ali de vitaminas essenciais no nosso corpo.
E a suplementação dentro desse lado de vitaminas, eles auxiliam muito. Por quê? As vitaminas elas acabam interferindo diretamente no treino, no sono, na performance, na atenção, em vários quesitos que envolvem um resultado estético final. Então a suplementação propriamente de vitaminas, que é o que a gente vem conversando muito, ajuda demais com relação à evolução propriamente estético e também nível de saúde das meninas, principalmente do meu time. E, querendo ou não, isso vai influenciar e impactar diretamente em qualquer ação da vida dela. Digo trabalho, digo sono, relacionamentos sociais. A pessoa com uma vitamina mais baixa ali pode até ter um aumento de cortisol e gerar estresses em casas que necessariamente não geraria normalmente. Então, assim, auxilia diretamente tanto no resultado psicológico, no resultado estético, resultado de, vamos colocar assim, metabolismo em si, né? Então, diretamente impacta de uma forma grandíssima. William, faixa etária. Acredito eu que tem essa preocupação hoje. E para quem está assistindo, muitas das vezes se condiciona. Ah, poxa, não é para mim mais, eu já tenho aqui acima dos 50, 60. Como é que funciona isso? Qual seria aí uma dica que você daria? Ou o exercício, a consultoria do William para todas as mulheres, independente da idade? Inclusive, eu tenho uma aluna de 75 anos. Totalmente online, ela mora no Rio Grande do Sul. É super bacana, eu converso com ela praticamente todo dia. Bom, basicamente o que eu falo para esse pessoal que tem receio de falar assim, será que a consultoria é para mim? Eu não sei muito mexer no celular ali. Cara, eu falo que a adequação é puramente nossa do profissional. A gente se adequa muito ao cliente também. Então, por exemplo, você pega uma cliente que ela tem mais dificuldade com mensagem de WhatsApp, a gente pode fazer chamada de vídeo com a pessoa, não tem problema. A gente se adequa muito à necessidade da pessoa. E, assim, ao sentimento de que você se sentir cuidada, eu acredito que é um sentimento que ajuda demais toda mulher a se sentir mais confortável com relação ao ambiente. Muitas das vezes o ambiente da academia é um ambiente um pouco, vamos colocar assim, conflitante ali. A gente não sabe, as meninas não sabem se tá fazendo certo, se não, e se tô no caminho correto ou se não. Então, só de gerar essa confiança, eu acredito que vai trazer para elas uma tranquilidade de estar naquele meio. Pensar na faixa de etária, cara, é para todos. Realmente é para todos. Não tem essa distinção, né, de faixa de etária ali e tudo mais. Logicamente que a faixa etária com uma oração ali dentro da consultoria é uma faixa de etária de 25, 30, 40, 50, mas eu tenho alunas de 70 anos que elas conseguem super ter resultado. E quando eu não falo resultado somente estético, né? Quando a gente fala de resultado, geralmente vem aquela estética, né? Mas até mesmo em nível de saúde, nível de conseguir, por exemplo, fazer ações do dia a dia. Que isso eu acredito que é um dos pontos mais importantes. Uma das piores coisas que tem na vida, eu acredito que é você não conseguir executar uma coisa que você sempre fez. Que é você pegar alguma coisa pesada e colocar em outro lugar. É você conseguir subir uma escada com tranquilidade, não ter essa dificuldade. Então, só de você ter essas ações no dia a dia, mantendo aquilo com uma longevidade maior, a gente consegue fazer isso com qualquer público. Uma longevidade com qualidade, né? Perfeito. Seria mais ou menos essa é a ideia. A gente sabe dos benefícios que são mais explícitos que um cuidado com a saúde, o exercício, você ter um corpo funcional, ele acaba trazendo. Mas tem alguns outros que não é tão visível assim, mas tem impacto direto na vida da mulher. Por exemplo, autoestima, ela tá bem com ela mesma, Sim. ela sentir-se desejada, com o parceiro existir aquela troca, né? Óbvio que os homens também vale isso, né? O cuidado em si. E a mulher com a manutenção de um relacionamento, isso influencia muito. Muito, gera um impacto. É por isso que eu falei que a saúde ela também tem uma valia ali no âmbito emocional e psicológico. Uma mulher que ela não se sente bem com ela mesma, consequentemente as ações do entorno disso vai ter um impacto. Se ela não se sente bem com ela mesma, consequentemente ela já vai ter uma atividade diária menor. Ela não vai se sentir confortável para sair em algum lugar. Se ela for fazer uma viagem com a família, ela já não vai estar tão confortável. Se ela for sair para um evento, um jantar, ela não vai colocar qualquer roupa que ela sentir. Então, assim, só dela se sentir mais confortável com ela mesma, se sentir bem, se sentir confiante, isso vai impactar diretamente em qualquer ação do dia dela, da vida dela em si. Então, eu penso que
o estético, a saúde vem para trazer um estético mais visual, mais saudável, que vai trazer de novo, esse aspecto emocional um pouco mais saudável também. Então, tudo está interligado, vamos colocar assim, que é uma roda. Se o emocional tá legal, a saúde vai estar bem, e o estético vai estar respondendo da mesma forma. E hoje, na nossa geração, onde o imediatismo prevalece, onde as pessoas pedem o delivery e chega em meia hora, eles não querem também pedir o resultado que chegue no dia seguinte? Com certeza. Como lidar com isso? Chega os projetos de 15 dias. Eu preciso viajar semana que vem, você me ajuda? Sempre chega. Nessa natural, eu acho que qualquer mercado estético ou do fitness tem esse mercado. Tem essa questão, mas eu acredito fielmente que a gente não pode mentir para os clientes. Isso é uma coisa que não tem como a gente chegar, como eu sou da área da saúde, eu não posso chegar para um cliente e falar assim, em 30 dias eu vou resolver seu problema. Nem sempre é assim. Eu tenho que falar assim, a gente consegue resolver seu problema, só que a gente precisa de tanto tempo, pelo menos, para a gente começar a ter um resultado. Isso se você seguir. Tanto que eu falo que em um mês a pessoa vai aprender a treinar. Um mês ela vai aprender a treinar. Em 2 meses vai começar a visualizar alguma coisa. Em 3 meses ela consegue ter um resultado real. Então eu falo muito que a musculação, principalmente, que é onde eu trabalho, é um jogo do longo prazo, não é um jogo do curto prazo. Ah, William, mas é a verdade. Não tem como. Você pode procurar em qualquer tipo de estudo científico dentro da área do treinamento. Nenhum estudo tem 30 dias. Geralmente é de 8, 12, 16 semanas. Que trabalha até 4 meses. Então, eu tenho que trabalhar conforme a ciência me traz dados. Eu não posso chegar uma pessoa que eu vou falar para ela em 30 dias eu vou trazer um resultado estético. Mas eu posso ajudar ela a caminhar em cima disso. Logicamente que vai melhorar em 30 dias. Mas não vai ser o resultado final que ela quer. Porque é um jogo do longo prazo. Entende? Tem muita coisa que interfere para chegar no resultado onde ela quer estar. E quando você se depara com as alunas que, por mais que você insista não, seja realista, Sim. né? E elas querem a busca pelos atalhos, pelos recursos obscuros, advindo do mercado negro, e aí? Sim. Basicamente, eu trago a realidade para ela. Eu falo assim, certo, agora você vai ter esse resultado advindo dessas questões. Você acha que você consegue permanecer nesse mesmo formato por quanto tempo? Qual o preço será pago, né? Fala assim, você vai conseguir manter isso por quanto tempo? Por quanto tempo você vai conseguir destruir a sua saúde até você chegar no resultado estético que você quer? Até quanto a estética vale a pena? Será que o corpo estético ele é saudável? 100%? Do formato que você está procurando? E aí eu jogo sempre pro longo prazo. Você quer estar pronta para um momento ou por vários momentos? São pontos que eu trabalho muito com as meninas. Então, E o desafio de desmistificar um pouco, queira ou não, a gente lidar com pessoas normais. sim. Pessoas que têm rotina, pessoas que têm seus dilemas, têm suas carências, têm suas limitações financeiras. Quando elas se espelham nas influenciadoras que vivem e por trás tem todo um aparato de alimentação, tem todo um aparato médico, todo um aparato de sustentação, de patrocínio, de tudo. E quando elas miram nessas pessoas e chegam e querem, porque querem chegar, não é um meio frustrante? É um pouco frustrante quanto a isso. Como é que funciona aí, tirar um pouco isso delas? É um pouco bem trazer a realidade. Não tem muito. Eu falo que eu não trago muito pingo no i, né? Eu falar, chegar, eu quero ter o corpo da fulana X. Ó, certo, vamos analisar a rotina da fulana X? A fulana X, ela acorda, ela tem patrocínio disso, ou seja, ela tem tudo isso, um aporte muito maior que o nosso naturalmente. Será que você, com a rotina que você tem hoje, você consegue ter o mesmo estado que ela? Pode ser que sim. Pelo tempo que ela teve? Pode ser que não. Porque ela tem um aparato muito maior de benefícios ali para ela conseguir ter. Então é realmente trazer a realidade. Eu falo assim, hoje a sua rotina, ela te permite viver isso que ela vive? Não. Então, consequentemente, a gente não pode chegar no mesmo tempo. Mas se a gente conseguir ir ajustando ali, melhorando a sua organização, a sua agenda e tudo mais, a gente consegue chegar próximo. E é igual eu falei, é muito particular. Não tem como eu falar que você vai ter o corpo da fulana X, sendo que o seu corpo é totalmente diferente, estruturalmente falando, da fulana X. Eu posso mostrar, por exemplo, a gente consegue chegar aqui. A gente melhora isso, isso e isso, a gente chegar lá. Agora, o corpo da fulana X é totalmente diferente do seu.
Geneticamente é todo diferente, né? A gente, Estruturalmente. cada um é individual, né? Cada um tem a fisiologia individual, o metabolismo individual, estrutura física de osso de individual. Nem todo mundo é igual. Então, muitas das vezes o físico que ela quer não é o físico que você pode ter. Poderia dizer que é interessante termos referência, mas a doença estaria na comparação? Perfeito. A comparação é o ponto que machuca muito muitas pessoas, vamos colocar assim. Porque ela mira no objetivo e é frustrante quando você não chega naquele objetivo. Só que muitas das vezes é difícil você chegar num objetivo que você nunca vai conseguir alcançar, porque a sua estrutura não permite aquilo. E aí vai muito de nós profissionais mostrar para essas pessoas que não é culpa dela que ela não vai chegar naquele objetivo. A estrutura dela não permite. E tá tudo bem. Mas vamos alcançar aquilo que ela pode chegar na melhor forma possível. E o mais importante, ela se sentir bem com aquilo. Entende? Então é basicamente isso. Já falou de treino, alimentação, os manipulados. E quando chega, de repente, aí uma cliente que quer tudo isso, mas infelizmente não tem ali a condição de manter uma alimentação mínima e adequada, frente a um protocolo, não consegue investir em manipulados, não consegue, de repente, até mesmo, né, dispor ali do tempo para fazer tudo isso. E aí, e nesses casos aí, como é que pode ser passado a informação de forma que não frustre essa pessoa? Beleza, sermos honestos, transparentes, mas e aí, como é que é a condução? O trabalho do William, psicólogo, nesses casos, né? Porque acaba sendo isso, né? O mais importante é ser empático, primeiramente. Não adianta eu falar para uma pessoa, você tem que treinar e fazer dieta, porque senão você não vai ter resultado, sendo que a pessoa está passando por N problemas na vida. Então, a primeira coisa é entender se essa questão é uma questão de organização ou são questões até voltadas mais no âmbito psicológico que precisam de um acompanhamento. Se precisa de um acompanhamento, nesse sentido, a gente vai lá e encaminha para um profissional de confiança que a gente pode encaminhar. Agora, se for questão de organização, a gente senta com a pessoa, né, faz uma chamada de vídeo ou senta com a pessoa realmente, né, e tenta entender, conversa. O mais importante que eu tento passar é tentar entender o porquê que aquela pessoa não está conseguindo seguir aquilo. Porque, igual eu falei, a responsabilidade não é necessariamente da pessoa. Se a pessoa contratou, né, ela quer que a gente auxilie ela naquilo. Não falar que ela tá errada. Falar que ela tá errada, tem um monte de gente falando, ela sabe que ela tá errada. Mas agora, se ela contratou um profissional, ela quer ajuda naquilo. Se ela quer ajuda, a gente tem que tentar buscar o máximo possível, dentro do nosso conhecimento, a facilitar a vida da pessoa. Eu falo que o nosso caminho, tanto do treinador quanto do profissional de nutrição, é facilitar. Se for para dificultar, não precisa, né? Fica melhor ficar. Porque a gente sabe que muitas das pessoas realmente percebem que precisam de uma mudança ou querem realmente uma condição física melhor. Mas a gente também entende que a busca por uma academia, por um corpo mais esteticamente, muitas das vezes está atrelado a traumas de finais de relacionamento, o quanto de gente não aparece após o término de um casamento, após o término de um relacionamento, na busca de um cuidado estético, até mesmo a suposta culpa, né, de imaginar que esteticamente não estava tão bem, que não foi suficiente para manter um casamento ou um relacionamento, ou até mesmo com aquela birra, vai ver o que ele perdeu, algo do tipo. Existe isso também, né? Tem bastante. Eu brinco com as meninas que o melhor pré-treino ou é o final de um casamento, um relacionamento em si, ou, né, outros casos. Mas, igual eu falei, o importante é mostrar muito a realidade, né? Não enganar, não tentar passar algo somente para vender. Não falar assim, não, eu vou conseguir ajudar você em tantos dias e vai. Não, eu falo assim, ó, a gente vai conseguir fazer isso, isso e isso para chegar no resultado. Entende? Então a gente vai melhorar. E chega esses casos, sim, a gente vai explicando, vai conversando. E o mais importante é mostrar que a pessoa, além de tentar buscar mostrar para outras pessoas que ela está fazendo o processo, mas é fazer por ela mesma. Que ela precisa se sentir bem. Porque geralmente quando tem um final de relacionamento ou final de alguma questão que influencia numa mudança radical de rotina, geralmente a gente faz em prol de outras questões e nunca a gente mesmo. Então mostrar principalmente para a menina lá, para a mulher, que ela precisa fazer por ela, inicialmente.
que ela precisa se cuidar, que ela precisa entender e se sentir bem, voltar naquele âmbito emocional, dela se sentir confiante e bem, para aí sim ela começar a ter um resultado de verdade. Porque muitas das vezes, uma coisa que eu falo muito que é, a intensidade muitas das vezes não vai trazer um resultado a longo prazo, mas a constância vai trazer um resultado a longo prazo. Então, é mostrar isso, basicamente. Que às vezes o término de relacionamento ali em 30 dias, vou fazer de tudo, aí dá 30 dias, acabou, não quero mais. Então é mostrar que não é assim. Às vezes a constância por mais tempo pode ser mais interessante. E uma dica que o William daria hoje, falar assim, ó, de todas as coisas que eu acompanho, se eu pudesse te falar uma coisa para de repente mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva de ver as coisas, qual seria a dica que o William daria para quem está nos vendo? Bom, basicamente é buscar o máximo possível saber quem você ouve, ouvir as pessoas certas, estar no meio das pessoas certas. O ambiente, ele molda muito do que a gente é na vida, isso é uma verdade. E focar 100% em ser melhor a cada dia. Isso é o mais importante que eu acredito, em todos os pontos. William, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? Agradecer imensamente, foi muito rico, foi muito bacana aqui o bate-papo. E vai ter outras vezes, tá bom? E como que encontramos o William nas redes sociais? Como que, se alguém interessar, ou a consultoria presencial, ou a consultoria online, como que faz para... Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, a Forma Galbi. É muito bacana esse contato com a gente, essa conversa. Bom, para me achar, é só seguir no Instagram, @WillEspinosaWitim. Só me achar lá, vai ter um link lá na bio, pode me chamar lá, pode me chamar pelo direct também, se precisar. E basicamente esse é o canal principal. Tem YouTube, tem TikTok, tem vários canais que eu uso para fazer comunicação, mas meu canal principal é o Instagram. William, mais uma vez, muito obrigado. E a Farmagalb está de portas abertas e precisar, estamos à disposição. Eu que agradeço.